O planeta Vênus recebeu esse nome em homenagem à deusa romana da beleza, porque se destacava como o astro mais brilhante no céu, já que seu albedo é muito grande, ou seja, ele reflete a maior parte da luz que recebe do Sol. Vênus é considerado um planeta telúrico, com propriedades semelhantes à da Terra, como massa, densidade e composição. É o segundo planeta mais próximo do Sol e não possui luas nem anéis. A temperatura em sua superfície rochosa é a mais alta do Sistema Solar. Devido à energia dissipada pelo atrito das forças de maré, o período de rotação em Vênus é muito próximo ao de translação. Um dia em Vênus dura 18 dias terrestres a mais que um ano, e seu eixo de rotação está inclinado em 177,3 graus, o que faz com que ele gire em sentido horário, ao contrário dos outros planetas do Sistema Solar. A primeira missão espacial a pousar em Vênus com sucesso foi a Venera 3, lançada em 1965 pelo programa soviético. Os dados obtidos mostraram que a temperatura no planeta pode atingir 700 Kelvin e que a pressão atmosférica é 100 vezes maior que a da Terra. Além disso, constatou-se que a sua atmosfera é composta de aproximadamente 95% de dióxido de carbono e 0,02% de água. Esses dados podem ser comparados aos da atmosfera terrestre, que contém cerca de 0,03% de gás carbônico e 0,1% de água. Também foi descoberto que no máximo 2% da luz solar atinge a superfície de Vênus durante o dia. Em 1974, a nave Mariner 10 sobrevoou Vênus e coletou novas informações sobre a atmosfera venusiana, apontando a presença de grande concentração de ácido sulfúrico em suas nuvens e determinando que elas giram em torno de todo o planeta em apenas 4 dias terrestres, o que contrasta com o dia sideral de Vênus, equivalente a 243 dias terrestres. As condições extremas de Vênus dificultam sua exploração, já que temperatura e pressão elevadas, somadas a ventos fortes e chuvas ácidas, danificam as sondas enviadas, de modo que muitas são destruídas ou inutilizadas ao adentrar a atmosfera. As que conseguem pousar e enviar informações perdem contato com a Terra em poucos minutos, o que tornou necessário o desenvolvimento de novas tecnologias cada vez mais resistentes. Em 1975, as naves soviéticas Venera 9 e 10 obtiveram as primeiras imagens da superfície de Vênus, e medições por radares indicaram que o terreno não era completamente plano, mas sim repleto de montanhas e crateras. A energia térmica remanescente do calor da criação de Vênus, no seu primeiro bilhão de anos, impulsionou seu dínamo, gerando um campo magnético semelhante ao da Terra. Depois que esse calor foi totalmente dissipado, e dado que o período de rotação é muito grande, não havia nenhum outro processo interno para gerar o movimento convectivo necessário para sustentar um campo global. Hoje, o único campo magnético que Vênus pode ter vem da interação entre a sua atmosfera superior e o vento solar. Essa interação faz com que as correntes elétricas fluam na atmosfera, criando um campo magnético fraco que flui por trás do planeta como a cauda de um cometa. O fato de Vênus possuir um campo tão fraco faz com que a sua atmosfera seja composta majoritariamente de gás carbônico, que, por ser mais denso, não é levado pelo vento solar como outros gases. Devido às nuvens escuras de ácido sulfúrico, não é possível utilizar instrumentos ópticos fora de Vênus para observar a superfície do planeta. Entretanto, podemos analisar as camadas externas da atmosfera quando ocorre o trânsito de Vênus, um fenômeno raro em que ele passa diante do Sol, permitindo o estudo do espectro de luz absorvida pelos compostos químicos ali presentes. A abundância de gás carbônico é facilmente observada durante esse fenômeno, já que ele absorve a radiação próxima infravermelha. É possível observar também padrões de movimentação das nuvens e dos ventos no planeta, através do efeito Doppler. De acordo com as teorias de formação de planetas telúricos, a composição química da atmosfera primitiva de Vênus consistia de vapor d'água, dióxido de carbono, monóxido de carbono e os gases hidrogênio e nitrogênio. Quando esses gases se acumularam na atmosfera, foram submetidos a diversos processos. É provável que a água tenha condensado e formado oceanos rasos que poderiam ser habitáveis. Entretanto, ao contrário da Terra, eles teriam evaporado devido à maior incidência solar e suas moléculas teriam sido quebradas pela radiação. Com o tempo, a atmosfera venusiana evoluiu para um estado mais oxidado devido aos gases expelidos por vulcões, principalmente o CO2. Além disso, conforme a proteção do campo magnético enfraquecia, o vento solar retirou os gases mais leves, resultando na atmosfera atual.
A consequência direta da diferença de temperatura latitudinal é conhecida como padrão de circulação de Hadley, que consiste de um tipo de corrente de convecção que, combinado com a força de Coriolis, cria também uma componente longitudinal de circulação. Em Vênus, esse padrão de circulação é constituído de apenas uma célula, que vai do equador ao polo em uma determinada altitude. É provável que esse padrão se repita em diversas altitudes. Para encontrarmos a temperatura teórica esperada para Vênus, utilizamos a lei de Stefan-Boltzmann. Pela lei, foi calculada a potência emitida pelo Sol, considerando a emissividade aproximadamente igual a 1. Com esse resultado, encontramos a intensidade luminosa do Sol na órbita de Vênus. Em seguida, foi obtida a potência absorvida pelo planeta, que leva em conta a área do disco que recebe a luz solar e o albedo de Vênus, ou seja, o seu coeficiente de reflexão. Em seguida, calculamos a potência emitida, que assume novamente a emissividade igual a 1 e utiliza a área de uma esfera. Assumindo um equilíbrio térmico, calculamos a temperatura esperada. É possível observar que a temperatura encontrada não corresponde aos dados coletados, sendo bem inferior a eles, porque o cálculo não considera o efeito estufa. Apesar de seu grande albedo, Vênus possui um efeito estufa muito intenso em razão da elevada concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Esse gás absorve uma parcela da radiação que é emitida pela superfície e a reemite para o planeta, aumentando a energia total absorvida pela superfície, de modo que a temperatura de equilíbrio fica maior. Mas como isso acontece? Quando a radiação incide sobre uma molécula, ela se excita, aumentando sua energia vibracional ou rotacional. Moléculas de um tipo de gás têm suas geometrias e tamanhos diferentes das de outro gás, e assim são excitadas pela radiação de maneiras diferentes. O CO2 tende a absorver a radiação com comprimento de onda de 15 micrômetros, enquanto a água tende a absorver em comprimentos de onda de em torno de 16 a 20 micrômetros. Devido à sua configuração eletrônica, gases estufa possuem moléculas com mais de 2 átomos e tendem a absorver radiação mais efetivamente do que as moléculas diatômicas, como N2 e O2. A vida como conhecemos na Terra é extremamente complexa e requer condições ambientais muito específicas para se sustentar. Dessa forma, é difícil imaginar que um planeta como Vênus, comumente comparado ao inferno, possa abrigar seres vivos. É essencial, antes de pensarmos em vida extraterrestre, definir o que é a vida em si. Mas essa questão não é tão simples quanto parece. Mesmo na Terra, não há consenso sobre o status dos vírus como organismos vivos. E a vida em outros planetas pode ser muito distinta do que vemos por aqui. Como vimos, o ambiente venusiano é demasiado hostil para a maioria dos organismos terrestres. Contudo, foram encontrados exemplos de seres resistentes a meios que seriam considerados inóspitos, como as arqueobactérias extremófilas capazes de sobreviver em temperaturas e acidez muito altas, ou os tardígrados, que resistem até mesmo ao vácuo e à radiação espacial. Esses seres ainda são relativamente pouco conhecidos, e mais estudos sobre eles são publicados com frequência. Apesar de parecer tão improvável, há anos é discutida a hipótese de que a zona temperada da atmosfera de Vênus, entre 48 e 60 km de altitude, onde as condições de temperatura e pressão são mais moderadas, poderia ser habitável. Em setembro de 2020, foi publicado um artigo que aponta para a presença de fosfina na atmosfera venusiana, uma substância considerada bioindicadora, sendo encontrada em meios com organismos anaeróbicos. Além disso, não existem processos abióticos conhecidos que poderiam produzir a concentração encontrada para a fosfina. A identificação da fosfina em Vênus foi feita por medidas com o radiotelescópio ALMA, localizado no Chile, e com o telescópio óptico James Clerk Maxwell, localizado no Havaí. O projeto inicial era testar um modelo de identificação de fosfina e compará-lo com um modelo terráqueo de produção anaeróbica da mesma molécula. Surpreendentemente, os resultados indicaram uma quantidade claramente identificável de fosfina na atmosfera venusiana. Outra descoberta interessante foi a existência de glicina, um aminoácido essencial para os processos biológicos em condições e altitudes proporcionais à fosfina, sugerindo que ambos possam ter a mesma causa, embora ela possa ser formada por reações inorgânicas. Uma pesquisa liderada por Sarah Seeger propõe um ciclo hipotético de existência de micro-organismos na zona temperada da atmosfera, que só poderia ser possível dentro de gotículas de ácido sulfúrico e água. Nesse ciclo, os micro-organismos situados dentro das gotículas conseguiram proliferar e produzir fosfina. Com o passar do tempo, essas gotículas se aglutinariam e precipitariam. Quando a gotícula atingisse uma camada inferior à temperada, ela evaporaria e os micro-organismos presentes desidratariam e tornariam-se esporos.
que posteriormente voltariam para a zona temperada por convecção da atmosfera e seriam reabsorvidos por gotículas, reiniciando o ciclo. Missões espaciais recentes podem coletar novos dados sobre Vênus que auxiliem na busca por respostas. As missões Baby Colombo Spacecraft e Parker Solar Probe, que não possuem Vênus como destino final, passarão suficientemente perto do planeta para coletar informações. Já a missão Akatsuki atualmente orbita Vênus e estuda seu clima e suas atividades vulcânicas. Nenhuma dessas missões foi iniciada com a intenção de pesquisar sobre a vida em Vênus, mas os dados coletados por elas podem indiretamente auxiliar nessa pesquisa. Ademais, missões ainda em desenvolvimento podem ser adaptadas para a busca por fosfina, e novas missões provavelmente serão criadas com o intuito de explorar minuciosamente a possibilidade de vida no planeta. A NASA, por exemplo, já está discutindo a possibilidade da criação de duas novas missões com esse foco, Da Vinci e Veritas. Como vimos, as condições climáticas em Vênus são tão extremas que nunca foi esperada que realmente houvesse possibilidade de vida. Portanto, nenhuma pesquisa foi realizada com seu foco principal nessa área, até que a fosfina foi inesperadamente descoberta. Por esse motivo, ainda se sabe bem pouco sobre a existência de micro-organismos em nosso astro vizinho.